Bem, eu vou fazer um vídeo aqui que é uma questão que as pessoas, às vezes, elas engolem em certas situações por não acompanhar as coisas. E o boxe no Brasil é um esporte que nunca foi popular, como como é, por exemplo, no México, no Porto Rico, Cuba, Estados Unidos, né? O Brasil só acompanha boxe de verdade quando tem algum campeão, e mesmo assim é uma coisa meio que provisória, é uma coisa meio que febre, vem e passa. É tipo uma febre que vem, passa e daí eu tava vendo uma entrevista do Popó e o Popó falou assim que o Mayweather correu dele, não sei o quê, porque ele venceria o Floyd Mayweather, o Acerino Popó Freitas. Primeiro, o Acerino Popó Freitas, ele é o maior boxeador da história do Brasil. Isso é inegável, é inquestionável. E antes que alguém fale alguma coisa, o Popó ele foi campeão de super penas, de 130 libras. Ele foi campeão em cima de um russo e ele defendeu esse título de super penas por 12 vezes. E o Popó ele unificou o título com o Joel Casamaior, que é uma luta que ele leva um soco e dá 16 pontos ou 20 pontos, uma coisa assim, na cabeça dele. E ele ganha essa luta por decisão dividida e tem gente que diz que o Joel Casamaior ganhou essa luta. Daí ele unificou o WBO e WBA, o World Boxing Organization e o World Boxing Association. E na época, o WBC, que era o World Boxing Council, que era o Conselho Mundial de Boxe, era do Floyd Mayweather. E o Floyd Mayweather e o Popó, eles foram campeões de super penas meio que contemporâneos ali. Só que o Mayweather, ele sempre foi um showman, o Floyd Mayweather. E o Floyd Mayweather, o pai dele estava na cadeia ainda quando ele se tornou campeão e não sei o quê. E o Floyd Mayweather, ele teve 2 tios campeão do mundo, campeão de boxe. O Roger Mayweather, o Roger Black Mamba Mayweather, e o Jeff Mayweather. E o pai dele, Floyd Mayweather Sr., nunca foi campeão, mas foi desafiante. E o Floyd Mayweather, ele foi campeão de super penas. E ele tinha o The Ring Magazine, que é aquele cinturão que é da The Ring, que é tipo quando o primeiro e o segundo se enfrentam ali no ranking, que é o anel que eles chamam nos Estados Unidos. Que é um cinturão que parece uma... É como é o cinturão clássico do boxe, que o Jake LaMotta teve, o boxeador lá que fizeram o filme Toro Indomável, lá que o Robert De Niro ganhou o Oscar de melhor ator. E o que acontece? O Popó, ele desafiou o Mayweather nessa época para unificar 3 cinturão, que ia ser o WBC, WBA e WBO e The Ring Magazine. E o IBF eu não lembro com quem tava, mas isso é tudo meados ali de anos 2000, 2001. O que aconteceu? O Mayweather, ele sempre viu o boxe como um negócio. Na minha concepção, o Mayweather venceria o Popó. Tanto que o Diego Corrales, que é um boxeador que morreu num acidente de moto, o Diego Corrales, ele morreu num acidente de moto, e esse colombiano foi o primeiro cara a vencer o Popó. Ele nocauteou o Popó. E o Diego Corrales levou uma surra do Mayweather. O Mayweather deu uma surra no Diego Corrales. Vocês não têm noção. O Mayweather humilhou o Diego Corrales. O Diego Corrales levou uma camaçada de pau do Mayweather, e olha que o Mayweather nunca foi um boxeador pegador. Ele sempre foi um boxeador mais técnico. Mas o Mayweather deu uma surra no Diego Corrales, e o Diego Corrales tinha vencido o Popó. Então, assim, é uma coisa assim que fica meio que dito pelo não dito. Então, e o Popó subiu de categoria. Ele venceu um boxeador muito interessante chamado Arturo Gregorian, que era um boxeador que tinha defendido o cinturão de peso leve 16 vezes. O cara que o Popó tirou o cinturão numa categoria de cima, ele era campeão durante 8 anos.
ele estava invicto durante 8 anos, ele tinha feito 16 defesas de cinturão. 16 defesas de cinturão. E o Popó depois ganhou um título em 2006 ou 2007, que foi o último cinturão que ele ganhou, que é uma luta que foi agenciada, não o Popó, mas o Juan Ortiz. Ele deveria ter algum contato com o Don King, tanto que antes da luta começar ali, o Don King estava em cima do ringue, com aquelas bandeirinhas e tal. O Don King, um empresário lendário do boxe. Tem gente que diz que ele é o maior empresário da história do boxe. Foi empresário de os maiores pesos pesados de todos os tempos. Então, o Mayweather, na minha concepção, ele enfrentou todos que ele tinha que enfrentar. E mesmo aquelas lutas que tem gente que diz que o Mayweather perdeu, que foi a luta contra o Juan José Luiz Castilho, que era um mexicano, que ele preferiu subir de categoria e enfrentar esse cara ao enfrentar o Popó, porque o Mayweather pensou, quem que eu vou enfrentar? Eu vou enfrentar o Popó, unificar um cinturão, ou eu vou subir de categoria, ser campeão em outra divisão, contra um cara que vai render muito mais dinheiro, que era o José Luiz Castilho, que era um boxeador técnico e tal, e tinha muito apelo à luta. Ele preferiu lutar com o mexicano, entendeu? Então foi muito assertiva a escolha dele. E o Mayweather, ele sempre foi muito elogiado pelas escolhas que ele teve na carreira. Ele foi campeão de superpenas, foi campeão de peso leve, foi campeão de super leve, foi campeão de meio médio, foi campeão de super meio médio. E o Mayweather, mesmo naquela luta contra o Saul Canelo Álvares, eu vejo as pessoas falar um monte de bobagem, assim, pessoas que não entendem porra nenhuma. O Saul Canelo Álvares tinha 22 anos quando enfrentou o Mayweather. 22 anos! E o Mayweather tinha 36. E o Mayweather não perdeu um round pro Saul Canelo Álvares. Um round. Teve um árbitro que viu o empate, ele tirou essa opinião da bunda dele. O Canelo, tudo bem que o Canelo ele é bem branquinho, né? Ele é bem branquinho. Mas, cara, o Canelo terminou a luta vermelho, da cor de um tomate. Olha a cara do Mayweather contra o Canelo. O cara saiu sem um risco, sem nada. Sem nada. Tanto que o Mayweather nunca teve um corte. Tenta procurar aí na internet se o Mayweather levou um corte na cara. Nunca levou. O Mayweather, ele levou um knockdown, que foi numa luta que ele ganhou o cinturão. Que foi na luta que ele ganhou o cinturão. Ele tomou um knockdown, que foi um knockdown que não... Ele tomou, foi aberto contagem, mas assim, não... Foi meio que errado, foi meio que um resbalão, assim, contra o Genaro Hernandes. Que, inclusive, o Genaro Hernandes foi um boxeador campeão do mundo, que foi o primeiro campeão que o Floyd Mayweather venceu. E esse cara, ele morreu numa situação bem crítica, bem complicada. E quem pagou o enterro do Genaro Hernandes, sabe quem foi? Floyd Mayweather. E o Floyd Mayweather foi no enterro desse cara, desse boxeador mexicano. Isso em 2010, 2011, ele morreu de câncer. Esse boxeador, ele teve um câncer, ele parece que ele se curou a primeira vez, daí depois ele teve o câncer de novo. Foi meio que uma história assim, meio Oscar Schmidt, assim, aquele cara que vence o câncer, daí o câncer retorna e tal. E ele estava numa situação como 90% dos boxeadores, todos falidos, e o Mayweather ajudou ele financeiramente e o Mayweather pagou o enterro dele, que é uma coisa que ninguém fala na mídia americana, nas coisas e tal, porque só aparece aquela coisa do glamour, não sei o quê. E o Floyd Mayweather, tem alguns boxeadores que complicariam a luta a vida do Mayweather naquele espaço de tempo que o Mayweather se aposentou. Que o Mayweather se aposentou em 2009. 2007, quando ele vence o Oscar de la Hoya, ele larga o boxe. O Mayweather desiste do boxe. Ele desiste do boxe por uns 2 anos. Ele fica de 2007 a 2009 ali sem lutar. Ele volta contra o Juan Manuel Márquez, que foi campeão em 4 divisões diferentes do boxe. Cara, uma lenda do boxe, o Juan Manuel Márquez. E eles lutam num peso casado, que tinha uma multa de não sei, parece que era $1 milhão se
eu não lembro se era o Juan Manuel Marques, uma coisa assim, se passasse o peso ia ter uma multa de $1 milhão. E o Mayweather ganhou essa luta tranquilamente. Teve a luta contra o Miguel Cotto, teve a luta contra o Guerreiro, aquele Robert Guerreiro, que era um americano de descendência mexicana também. Então, assim, e daí teve as pedreiras contra o Marcos Maidana, que foram 2 lutas violentas, né? A primeira, o Maidana ganhou, acho que os 5 primeiros rounds, só que o Mayweather virou a luta. O Maidana cansou. O Maidana não ganhou aquela luta. Aquela luta foi por decisão dividida, né? Tanto que o Mayweather concedeu a revanche no ringue. Ele falou, não, eu dou a revanche. Eu dou a revanche. E o Mayweather na segunda luta, daí sim, ganhou de forma explícita. Mas na primeira, o Mayweather ganhou, de fato. Só que ele perdeu o primeiro round, perdeu o segundo round. Só que tem uma coisa, o Maidana jogou muito sujo naquela luta. Ele agarrava, ele puxava, ele fechava. E ele chegava na beira do ringue e ele fazia assim, ó. Ele fazia aquele facão para baixo, assim, e ele entrava muito com a cabeça. E o árbitro dessa luta permitiu muita sujeira. E tem muitas coisas que até hoje são comentadas da luva do Maidana. Da luva do Maidana. Que aquela luva, o Mayweather reclamou que tinha coisa naquela luva. O Mayweather sempre reclamou que as luvas que o Maidana lutou contra ele, aquelas luvas da Everlast, tinha problema naquilo lá. Que tem aquela coisa que o boxeador ele bate um golpe duro e ele vai bater 3 mole. 3, e todo golpe que o Maidana pegava, o Mayweather falou que sentia. Todo golpe. Todo golpe que o Maidana pegava. E ele não sentiu na segunda luta. Tanto que a segunda luta, é uma coisa engraçada, que a segunda luta, eles botaram as luvas dentro de um cofre. O Maidana foi levado as luvas, queria lutar na revanche, e foi colocada dentro de um cofre, as luvas. Porque eles estavam desconfiados, né? Argentino, não sei o que e tal. Então, assim, o Popó, na minha opinião, ele foi realmente o maior boxeador que o Brasil teve, mas eu acho que numa luta com o Mayweather, ele perderia, em qualquer momento. Nos anos 2000, ou até numa outra fase, porque os estilos, o Mayweather ele tinha aquele jeito aqui, ele lutava aqui, ó, se protegia. O Mayweather tinha um fôlego que não acabava nunca. Aquele fôlego do cara não acabava nunca. O cara não cansava. Basta ver a luta do Mayweather contra o Pacquiao. O Pacquiao já estava respirando pela boca. O Mayweather estava dando um pulinho assim, ó, fazendo assim, ó, no canto do ringue. Então, assim, não tem essa questão. Então o Popó, ele meio que fala essas coisas, mas teriam boxeadores que poderiam complicar a vida do Mayweather naquele período, 2007, 2008, 2009, que o Mayweather parou de lutar. O Antônio Margarito é um, porque o Antônio Margarito ele era um boxeador que ele baixava muito de peso. Antônio Margarito, Ricardo Mayorga, aquele que fazia luta na rua. O Ricardo Mayorga, ele fazia a luta dos mendigos na rua. Ele fala, na Nicarágua. Ele pegava os mendigos na rua e fazia a luta por um prato de comida. Na Nicarágua, esse lutador, esse Ricardo Mayorga. Ele era muito louco. E tinha um outro boxeador também, o Vernon Forrest. Também daria problema pro Mayweather. Vernon Forrest, Antônio Margarito, Ricardo Mayorga. Quem mais, cara? É que o Mayweather lutou com todos que tinha pra lutar, né? Ele lutou com todos ali. Ele lutou com todos. Não tem como tu dizer assim, um cara lutaria com o Mayweather e esse cara daria problema. Eu não sei, eu acho que não. Eu acho que não tem como. Entendeu? Então, Chaney Mosley também, que era um cara que muita gente disse que o Chaney Mosley ia derrotar o Mayweather pela questão técnica.
que o Chaney Mosley, ele era um cara que tinha um jogo difícil de se achar no ringue. Cara, o Mayweather ganhou do Chaney Mosley. Cara, todos o Mayweather derrotou, cara. André Berto, o Canelo, Maidana, Oscar de la Hoya, Carlos Baldomir, que era um argentino duro, lutador de pegada. O Mayweather passou por cima. Zeb Judah, que depois virou enfermeiro. Se eu não me engano, ele virou enfermeiro depois que se aposentou. Cara, todos esses caras, o Mayweather... Um cara que poderia ter lutado com o Mayweather nunca lutou foi o Timothy Bradley. O Timothy Bradley, ele derrotou o Manny Pacquiao, né? Ele derrotou o Manny Pacquiao, o Timothy Bradley. Agora, esses outros lutadores, Mike Alvarado, esses caras assim, esses caras nunca derrotariam o Mayweather. Jamais. Amir Khan, cara, o Amir Khan, mas o Amir Khan poderia ter derrotado o Mayweather. O Amir Khan lutou com o Marcos Maidana. O Marcos Maidana quebrou ele na porrada. Se eu não me engano, o Maidana derrotou o Amir Khan, se eu não me engano. Então, assim, não tem pra onde correr ali o Mayweather. O Mayweather, na época de super penas, ele foi o melhor, na época de leves, ele foi o melhor, na época de super leves, ele foi o melhor, na época de meio médio, super meio médio. Inclusive, o Mayweather, na minha opinião, ele poderia ter sido campeão até de peso médio. Teve uma época ali, principalmente quando o cinturão estava na mão do... Teve uma luta de peso médio da IBF. Teve um momento ali que teve um cara de 1,70 m que foi campeão de peso médio. E o Mayweather poderia ter sido campeão ainda de mais uma divisão. Naquela época ali, 2013, 2014, mas ele não quis se arriscar como, por exemplo, o Manny Pacquiao, né? O Manny Pacquiao, ele foi campeão em 8 divisões. Né? 8 divisões diferentes. O Manny Pacquiao começou como peso mosca. Começou como peso mosca ligeiro e foi subindo. Foi campeão de peso mosca ligeiro, mosca, super mosca, galo, super galo, pena, super pena, média, leve, super leve, meio médio, médio ligeiro. Então, assim, cada um teve sua... E o Manny Pacquiao também tem uma coisa que o Manny Pacquiao perdeu algumas lutas, né? O Manny Pacquiao, ele foi um... Os dois têm estereótipos diferentes, né? O Mayweather, muita gente comprava a luta dele por ser hate dele e pra ver ele perder, mas nunca perdia. Só que o Manny Pacquiao era uma forma diferente. O Manny Pacquiao era um cara da porrada. E o Manny Pacquiao era um nocauteador nato, né? E o Manny Pacquiao foi campeão por 8 divisões. 8 divisões. E teve aquelas lutas lendárias, né, que consagraram ele, né? Contra o Marco Antônio Barreira, contra o Eric Morales, entendeu? Isso tudo em 2005, 2006, e o tempo foi passando. E a luta, para encerrar o vídeo, a luta do Mayweather com o Pacquiao, essa conversa da luta começou em 2007, quando o Mayweather derrotou o De La Hoya. Então, e a luta aconteceu só em 2015, em maio de 15, há 10 anos atrás. Então, sempre teve essa conversa do Mayweather contra o Pacquiao. E a luta levou 9 anos para acontecer. Levou 9 anos, né? E a luta acabou acontecendo. Entende? Então, é muito fácil você falar, fulano derrotaria o Mayweather. Mas, cara, o Mayweather lutou com todos. Ele lutou com todos. E aqueles que as pessoas dizem que poderia ter vencido ele derrotou alguém que derrotou o cara. Então, assim, é muito complicado falar do Floyd Mayweather. Para mim, ele foi o maior boxeador de todos os tempos. Não teve... Talvez alguém venha questionar o punch dele, porque ele não tinha tantos nocautes, né? Ele não tinha tanto nocaute como, sei lá, o Pernell Whitaker ou o Thomas Hearns, mas ele era um grande boxeador. E foi o melhor. Foi o melhor. Ele derrotaria esses caras do passado também, na minha opinião. Ele derrotaria o Roberto Duran, ele derrotaria o Sugar Ray Leonard, ele derrotaria o Roberto Duran. Esses caras, até o Marvin Hagler, se lutasse com o Mayweather venceria ele. Entendeu?
Então, assim, não é questão de um cara dizer assim, não, ele não perderia para ninguém. Mas é que você pega o estilo dos lutadores, você pega o currículo dos caras e não tinha para ninguém, realmente, não tinha mesmo.